Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz seja multiplicado na sua vida. Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Vamos ficar em pé. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 8. Isaías 55, 8. Aleluia. Deus é bom. Culto especial, culto internacional. Aleluia. Nós somos globais. Amém. Nós estamos conectando céus e terra. Amém. A terra toda conectada com o céu. Amém. Vai ser uma bênção. Eu creio que Deus preparou um tempo especial para nós recebermos deste amado que é professor. Depois eu vou falar um pouco mais. Professor do Rema na Áustria. Olha que chique. Aleluia, Deus é bom. Eu creio que Deus colocou coisas no coração dele, que vai compartilhar conosco, que vai nos abençoar. Amém. Isaías 55, 8 diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Diga assim: os caminhos de Deus vão muito mais além do que os meus caminhos. Sabe que o Senhor tem planos de paz e não de mal. Ele tem um caminho perfeito para andarmos nele, para alcançarmos aquilo que Ele preparou. E este lugar que nós vamos alcançar é um lugar de vitória, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde nada vai nos faltar, é um lugar onde a alegria transborda. Esse lugar é no Senhor. E eu creio, queridos, que hoje à noite Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos toda a honra, glória, louvor e adoração, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a Tua palavra para nos libertar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do Seu amor. Pai, obrigado pela vida, obrigado por cada homem e mulher que vieram aqui para receber de Ti, não de mim, não de Philip, mas receber do Senhor. E eu sei que o Senhor está pronto para nos acrescentar ainda mais nesta noite. Por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Aleluia. Eu quero desafiar vocês a erguer a voz em alto e bom som. Que você e eu, pela fé, podemos ouvir cadeias quebrando nessa noite. Não por causa de mim, não por causa dessa igreja, mas por causa do nome que está acima de todo nome, que está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir. Reina o nome de Jesus. Você pode dizer: ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. O nome de Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade e trazer a existência. There is power in the name of Jesus. Lá nas nações, oh glória. There is power in the name of Jesus. Canta, Amanda. There is power in the name of Jesus. Pra quê? To break every chain, to break every chain, to break every chain. Yes, to break it, to break every chain, break every chain, break every chain. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Ah, que nome poderoso. Como Ele é tão bom.
bom. Por isso a nossa fé está firmada e arraigada nele. Aleluia. Deus é bom. Venha. There's a character on TV that used to come. I will do some introduction, then you introduce yourself and I translate. Está aqui esse amado, como eu anunciei no começo, quando eu fiz a abertura, chamado Philip. Ele é professor do Rema na Áustria, e foi uma conexão divina, porque eu falava com a amada que fez o contato, também chamada Natália, que eu descobri que conhece a nossa Natália, e falando com ela, nossa, já é propriedade exclusiva. Eu falando com a Natália, que conhece a Natália, que não sabia que eu conhecia a Natália, falando sobre a vinda de Filipe ao Brasil, que gostaria de conhecer uma igreja que tem a palavra Rema, a palavra da fé, que nós cremos. E no meio da conversa, fomos falando, e eu comecei a falar com o Filipe no telefone, e veio uma informação: convide ele para ministrar na igreja. E eu já falei isso para ele, nunca havia convidado ninguém para ministrar que eu não conhecesse antes. Mas como o Senhor o conhece antes de mim, ele trouxe essa informação, e eu creio, eu vou deixar ele fazer as próprias introduções, e eu creio que o Senhor vai tratar conosco em coisas que vão abençoar a nossa vida. Você está pronto? Okay, I just basically told you what happened, the way we contacted and that I invited you. Amen to all of that. Amém a tudo isso. Amen. Is it on? Yes. It is my great privilege to be here today. Você pode descer. Obrigado. É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite. And thank you so much, Pastor, for having me. Obrigado, pastor, por me convidar. It is one of my greatest honors for me in ministry generally. É uma grande honra para mim e para o meu ministério também, To be able to teach at Rhema Bible College. a ensinar numa escola bíblica Rema. Because I believe, and maybe I just share it like that, it's the best Bible school in the world. Eu falo isso, eu compartilho, que eu creio que é a melhor escola bíblica no mundo. Amen. Amém. Because the foundation is the Word of God. Porque o fundamento é a palavra de Deus, And that needs to be the foundation of our lives. que também deve ser o fundamento para a nossa vida. So I would like to extend warm greetings from my directors actually. Eu gostaria de estender a vocês uma saudação do diretor do Rema. So pastors Fred and Judy Logan Lambert, they're American citizens. Os pastores deles, que são os diretores do Rema, lá na Áustria, mandaram saudações para a igreja aqui no Brasil, a igreja da Lapa. And I pass you greetings from them. E eu transmito a vocês essa saudação. So they came about 20 years from America to Austria to start planting churches. Há 20 anos atrás, esses pastores saíram dos Estados Unidos e foram para a Áustria para iniciar igrejas. And continuing in this vision that the Lord has given Brother Hagen to teach people faith. E seguindo a visão que o irmão Reagan nos ensinou de ensinar o povo fé. And before I start teaching today, I would just like to share something that I have observed. Antes de começar a ensinar algo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar algumas coisas que eu observei. I travel in many different streams or denominations of Christianity. Eu viajo por vários países e denominações no mundo todo. But there is something about building our lives on Jesus and on His words. Mas existe algo sobre construir a vida sobre Jesus e a palavra que Ele nos trouxe. That creates a stability in our daily walk. Que traz uma estabilidade para a nossa vida cotidiana. Amen. Amém? This is God's will for you and I. Essa é a orientação de Deus para você e para mim. Not to be like this up and down in our spiritual life. Não para ser como sobe e desce na nossa vida espiritual. But to know the word of God in a way
Mas conhecer a palavra de Deus de uma forma that whenever there is a challenge, que de qualquer momento que houver um desafio, we get to this book nós olhamos para a palavra and we know how to find the solution. e a gente encontra nela a solução, In Jesus' no name. nome de Jesus. So before I begin today, I would like to read a very powerful scripture. Então, antes de começar a ministrar, eu quero ler uma escritura que é muito poderosa. It is from 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. No 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. It's a scripture that we all know, Uma escritura que todos nós conhecemos and it is a very powerful word. e é uma palavra muito poderosa. It says every scripture is inspired by God and useful for teaching, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, for convincing, for correction of error, que é verdadeiro para nos fazer proceder, perceber o que não está em ordem na nossa vida, for instruction in right doing, para nos instruir a fazer o certo, so that the man of God may himself be complete, para que o homem de Deus possa ser completo e perfeito, so may be perfectly equipped for every good work. para que ele seja perfeitamente equipado para toda a boa obra. Amen. Amém? How many want to be perfectly equipped for every good work? Quantos querem ser perfeitamente equipados para toda a boa obra? It all starts with the Word of God. Tudo começa com a palavra de Deus. I would like to tell you a story. Eu gostaria de contar uma história. I have a friend, Eu tenho um amigo, a man of God that I really admire, é um rapaz que eu admiro muito. international minister, É um ministro internacional and God uses him to fill stadiums for the glory of God. e Deus o usa para encher estádios para a honra e glória do nome do Senhor. Several years ago, he had an experience with God. Muitos anos atrás ele teve uma experiência com Deus. And in prayer, the Lord spoke to him. E em oração, Deus falou com ele. He said this to him: E ele disse isso para esse rapaz. tomorrow, your mentor will tell you something very important. Amanhã, o seu mentor vai te dizer algo muito importante. And my friend was really excited E o meu amigo estava muito animado, because my friend is not married yet. porque o meu amigo não é casado ainda. So he was like, oh, my mentor will tell me who my wife will be. Ele pensou, meu mentor vai dizer que mulher que eu vou casar. And he had like an idea of what God will tell him through his mentor. E ele não tinha ideia daquilo que Deus iria usar o mentor dele para ensiná-lo. And a few days Pra falar com later, ele. he meets his mentor, E alguns dias depois ele encontrou o mentor. and he knows already in his heart that E- God spoke to him. E ele sabia já no seu coração que Deus havia falado que falaria alguma coisa. And so he walks up to his mentor, so bring it on, tell me. Então ele chegou pro mentor dele assim, e aí então, fala logo. And his mentor said this to him: E o mentor dele falou isto para ele. I have a word from God for you. Disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. You don't read his word enough. You don't read his word enough. Você não bebe o suficiente da palavra dele, de Deus. Amen? Amém? And my friend was shocked first E o meu amigo ficou chocado. because it wasn't the word that he E expected. não era a palavra que ele esperava. He thought, oh, it will be something really good. Ele pensava, uma coisa muito boa. Let me tell you this. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Whatever God speaks, it's always good. Aquilo que Deus falar é sempre bom. But sometimes it maybe doesn't feel good. Mas às vezes a gente não sente como se fosse boa. Amen? Amém? So my friend, he needed that word of correction. Mas o meu amigo precisava daquela palavra de correção. And even though he was a very successful minister, Ainda que ele fosse um ministro de sucesso, he really had to redirect himself before the Lord. ele precisava se realinhar diante do Senhor. And he began to study the Word of God 2 hours daily, even though he was already in ministry. E ele começou a estudar a palavra de Deus pelo menos 2 horas por dia, mesmo já estando no ministério. His personal life and his ministry was going through the roofs because of that. E o ministério dele, a vida dele, estava indo
estava subindo grandemente por causa da palavra do because he Senhor. understood something. Porque ele entendeu algo. That every word of God, Que toda a palavra de Deus, every scripture toda a escritura, is inspired by God himself. é inspirada pelo próprio Deus. So this is an introduction scripture. Então isso é uma introdução. You know, I believe our knowledge of God is in direct connection with our knowing of the word. Que o nosso conhecimento de Deus está diretamente relacionado com quanto conhecemos da palavra dele. Knowing Jesus means knowing his word. Conhecer Jesus quer dizer conhecer a palavra de Deus. When I study the word of God, it blesses me. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, ela me abençoou demais. That's why Jesus came. A palavra de Deus também nos mostra por que Jesus veio. And that is probably a prime reason why we have the word of God. E talvez seja por isso que seja a principal razão pela qual temos a palavra de Deus. Because the Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. So if you tell people why Jesus came, E se você disser a pessoas por que Jesus veio, faith will grow a fé vai crescer and they will understand how that applies to their lives. e eles vão entender como é que aplicar aquela palavra para a vida deles. So today I believe God has put a message on my heart, E eu creio que Deus colocou hoje uma mensagem no meu coração, which is entitled Continuing the Ministry of Jesus. que é continuar o ministério de Jesus. Continuing the ministry of Jesus. Continuando o ministério de Jesus. And the first thing we do tonight E a primeira coisa que fazemos hoje à is noite looking at the reasons why Jesus came. é olhar para aqui por que Jesus veio. Why Jesus came. Por que Jesus veio? If we want to continue the ministry of Jesus, Se nós queremos continuar o ministério de Jesus, we need to understand why he came. nós temos que entender por que ele veio. We need to understand what he did. Nós temos que entender o que ele fez. We need to understand which parts exclusively were on his part Nós temos que entender que partes exclusivas estavam sobre ele and which part we have to continue. e que partes nós temos que continuar. In Jesus' name. No nome de Jesus. So the first reason I would like us to look at Então a primeira razão que eu gostaria que why olhássemos Jesus came por que Jesus veio is to reveal the Father. é para revelar o Pai. Jesus is a perfect expression of the Father. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Amen. Amém? That's why Jesus said to Philip, É isso que Jesus disse a Filipe. that's John chapter 14. That's John chapter 14. João capítulo 4. He said, if you have seen me, you have seen the Father. E ele disse assim: se você me viu, você viu o Pai. Now imagine this. E ele fez assim. Jesus did many miracles. Jesus fez muitos milagres. He was going with his disciples. Ele estava indo ali com os seus discípulos. They were healing the sick. E ele estava curando os enfermos. Jesus gave them power and authority to do as he did. Jesus deu a eles autoridade e poder para fazer aquilo. They were driving out demons through the word. E eles estavam expulsando os demônios. And they were even multiplying food. E eles estavam poderosamente multiplicando comida. So Jesus did all the works. Jesus fez todo o trabalho. And people should have recognized where the source is. E a pessoa deveria reconhecer qual era a fonte desses milagres. But Philip, for whatever reason, didn't understand. Mas Filipe, por alguma razão, não entendeu. And he said to Jesus, Jesus, when do you show us the Father? E ele perguntou a Jesus: Jesus, quando é que você vai nos mostrar o Pai? And Jesus said, E Jesus disse: I've been so long with you now. eu tive com tanto tempo com você. And you ask me when I will show you the E você Father. ainda me pergunta quando é que eu vou mostrar o Pai? And he said, if you have seen me, you have seen the Father. E ele disse: se você me viu, você viu o Pai. Amen. Amém? The Bible says no one has ever seen God. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. So Jesus came to reveal the Heavenly Father. Então o que Jesus fez foi revelar o Pai He Celestial. also came to reveal the will of the Father. Ele também veio revelar a vontade de Deus. In a system of tradition and man-made religion. E num sistema de tradições, de religiões de homens, Where there were many rules. em que tem muitas e muitas regras. Many of the rules when Jesus came on the scene Muitas regras haviam quando Jesus chegou aparecendo ali. had nothing to do with the Old Testament law anymore.
que não tinham nada a ver com as leis dos testamentos, não valiam mais. They were invented by man. Eles foram criadas, essas regras e leis haviam sido criadas por homens. And so people had a distorted view of God. Então as pessoas tinham uma visão distorcida de Deus. And now Jesus comes E aí Jesus veio and reveals the e Father. revela o Pai. And now he shows the will of God. E agora ele mostra a vontade de Deus. He has done that in the way he has handled sickness. E ele mostra como é que tratava a questão da enfermidade. Maybe in a time when many believed. Havia um tempo que todos acreditavam, muitos When this acreditavam, particular person was suffering. que aquela pessoa que estava sofrendo, Oh, God is really punishing that person. eles pensavam, Deus está punindo aquela pessoa. Oh, God is really disciplining that person Deus está disciplinando aquela pessoa to become better in character. para que tenha um caráter melhor. So people believed lies about God. As pessoas pensavam, acreditavam em mentiras daquilo que era Deus. Amen. Amém? Jesus came on the scene. E Jesus aparece He revealed the Father, e revela ao Pai. and he also demonstrated the will of God. E ele demonstra qual era a vontade de Deus. He came to preach. E ele veio para pregar. He came to teach. Ele veio para ensinar. And he came to heal. E ele veio para curar. He preached the gospel of the kingdom. Ele pregou o evangelho do reino. Now let me say this. Deixa eu dizer uma coisa. When he came to preach, Quando ele veio pregar, when he came to teach, quando ele veio para ensinar, and he came to heal, quando ele veio para curar, that tells me isso me mostra that healing was a big part of his ministry. que cura era uma parte importante do ministério de Jesus. Amen. Amém? Because it says Porque isso é dito, that Jesus of Nazareth que Jesus de Nazaré was empowered by the Holy Ghost and power foi revestido pelo Espírito Santo com poder to heal all those who were oppressed by the devil. para curar todos aqueles que eram oprimidos do diabo. That is Acts chapter 10 verse 38. Isso está em Atos capítulo 10 e versículo 28. So in that way, he revealed the will of the Father. Desta forma, ele revelou a vontade de Deus. We need to remember that. Nós temos que lembrar de Because algo. when you see the will of God, Quando você vê a vontade de Deus, now listen carefully. agora presta atenção. When you have a clear revelation of the will of God, Quando nós temos a clara revelação da vontade de Deus, this is where faith begins. é aí que a fé começa. F.F. Bosworth said this. F.F. Bosworth disse isso. One of the greatest preachers on healing, in my Dos opinion, maiores pregadores de cura, na minha opinião. who wrote one of the best books on healing, in Que- my opinion, and many other ministers believe the same. Que, na minha opinião, escreveu o melhor livro sobre cura, e muitos outros ministros creem também dessa forma, It is called Christ the Healer. que é chamado esse livro, Cristo, aquele que cura. He said this. E ele disse isso. Faith begins where the will of God is known. A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. Amen? Amém? That's why we go to the Gospels. E é por isso que nós vamos ao Evangelho. That's why we look at the life of Jesus. Por isso que nós olhamos nas palavras de And Jesus. if we want to Na vida de continue the Jesus. ministry of E se Jesus, nós queremos continuar o ministério de Jesus, we need to understand, number one, nós precisamos entender, em primeiro why lugar, he came. porque ele veio. And part of that is E uma parte do que é a razão para a qual ele veio to reveal the Father. foi para revelar o Pai. Jesus is the exact representation of the Father. Jesus é a exata representação de Deus o Pai. So the Father has brought Jesus to the forefront for people to see. Então Deus trouxe Jesus para a frente de todos, para que as pessoas pudessem ver a Deus através dele. That is the reason why he came. E essa é a razão por qual ele veio. Number two. Número 2. So one, he came to reveal the Father. Ele também veio para revelar o Pai. Number two. E o número 1. Número 2. Jesus came to fully taste the human experience. Ele veio para experimentar a totalidade do que é ser humano. Jesus came to fully taste the human experience. Ele veio para experimentar na sua plenitude o que é ser humano. He discovered what it means to be a human on that planet. Ele descobriu o que era ser humano aqui na Terra. Amen? Amém? He became man Ele se tornou homem
He was facing temptation. Ele enfrentou tentações, He was facing challenges. ele enfrentou desafios, He was facing difficulties. ele enfrentou dificuldades, He was facing rejection. ele enfrentou rejeição, He was facing situations where people did not like him, ele enfrentou situações onde pessoas não gostavam dele, and he was an overcomer in the midst of all of e that. ele foi mais do que vencedor sobre todas estas situações, Because he was empowered by the Holy Spirit. porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. So he came to taste the human experience. Então ele veio para experimentar o que é ser humano. We need to understand that. Nós precisamos entender isso. Oftentimes people who really struggle, É quando em momentos nós estamos passando por desafios. they think that God is so far away, Eles pensam que Deus está tão longe, that he's so far out there. que Ele está tão distante dele. Oh, and so God certainly cannot identify with lack, Ah, Deus não consegue entender o que é ter falta. or he certainly cannot identify with rejection. Ah, Deus certamente não consegue entender o que é ser rejeitado. He doesn't understand what I'm going through. Ah, Deus não entende o que eu estou passando. That's what people believe. É isso que pessoas creem. But Jesus can identify with what you're going through, Mas Jesus veio para se identificar com aquilo que vocês estão passando. because he came to fully taste the human experience. Porque ele veio experimentar o que é, na totalidade, ser um humano. Hallelujah. Aleluia. So he is eternally God. Então ele é Deus eterno. But he lived life on earth void of his godly attributes. Ele é Deus pleno, mas ele viveu aqui na terra como todos os atributos de Deus, mas uma vida na terra comum. As a man empowered by the Holy Spirit. Como um homem cheio do poder do Espírito Santo. Amen. Amém? So he's an example for us to follow, and I come to this later. Então, este para nós é um grande exemplo que devemos seguir. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. But he knows the human experience. Jesus, ele sabe o que um ser humano, o que um homem e uma mulher passam aqui na terra. That's why it says this, Por isso que é dito that he's a merciful and faithful high priest que ele é um misericordioso sumo sacerdote, who can be touched with the feelings of our infirmities. que ele pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Amen. Amém? This is Hebrews chapter 2. Esse é Hebreus capítulo 2. Because he identified with the human experience. Porque ele se identificou com a vida de um ser humano. I love that so much. Eu gosto demais disso. You can go through life as a victor. Você pode viver uma vida de vitória. And I don't just say something that motivationally sounds good. E eu não estou dizendo isso para só um discurso de motivação. I say something that is possibly experientially. Eu digo isso porque é possível. Because that's why Jesus came. Porque foi por isso que Jesus veio. He faced harsh circumstances at times. Ele enfrentou situações difíceis algumas vezes. And he had victory over Satan. E ele teve vitória sobre o diabo. So this is part of why he came. Então, para isso, essa é uma das razões para a qual ele veio. So he knows what it is to be man here on this earth. Ele sabe o que é ser homem aqui na terra. This is the miracle of incarnation. E isso foi um mistério, um milagre da encarnação de Jesus No como false homem. God laid aside their false godly attributes in order to become people or man. Would you say that again? I'm sorry. No false God laid aside their godliness in order to become man. Ele abriu mão de ser Deus para conhecer e experimentar o que é ser homem. So we need to remember that. Então você tem que lembrar disso. Our God Nosso Deus identifies se identificou with the human com a experience. experiência de um I ser love humano. this. Eu amo isso. A third reason why Jesus came.
E nós entendemos por que Jesus veio, a terceira razão. And some people think only of that. E pessoas só pensam que foi por essa segunda razão. I share 4 reasons. Eu compartilho sempre 4 razões. And now I come to the reason that most people think about. E eu vou falar agora da razão pela qual a maioria das pessoas pensam que é a única razão que ele veio. And that is to die for our sins. Que era morrer, que foi morrer pelos nossos And that is pecados. a really important reason. E é claro que essa é uma importante razão. It is not the only reason. Mas não é a única razão. It is a really, really important one. Mas é realmente muito importante. So Jesus came to die. Então Jesus veio para morrer. He shed his blood. Ele derramou do seu sangue. He suffered. Ele sofreu. He rose from the dead. Ele levantou dos mortos, ressuscitou After dos he mortos. defeated Satan in great combat. Depois que ele derrotou Satanás num grande combate. The Bible says he became sin. E a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Amen. Amém? Let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus became sin. Jesus se fez pecado. That means he was identified with it. Que quer dizer que ele se identificou com aqueles que pecam. Amen. Amém? This is the important teaching of identification. Esse é um ensinamento importante sobre a identificação. Jesus became all this that what we would have deserved. Jesus se tornou aquilo que nós merecíamos passar. The Bible says the wages of sin is death. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. The wages of sin is death. A consequência do pecado é a morte. So the end result and the end fruit of sin is spiritual death. A consequência final do pecado é a morte espiritual. So Jesus tasted death for every man, the Bible Então says. Jesus veio experimentar a morte por cada um de nós. Amen. Amém? So he became sin Ele se fez pecado so that we might be the righteousness of God para que nós pudéssemos sermos feitos a justiça de Deus in Christ Jesus. em Jesus Let me Cristo. tell you something about Deixa eu dizer uma coisa righteousness. sobre justiça. What is righteousness? O que é justiça? Righteousness, this is a very heavy word. Justiça é uma palavra muito forte. Righteousness does not mean just right living. Ser justiça de Deus não quer dizer viver perfeitamente em todo o tempo. Righteousness is, in one sense, an aspect of God's nature. Ser a justiça de Deus é um dos aspectos da natureza de Deus. Amen? Amém? God is righteous. Deus é justo. We know that. Nós sabemos isso. So there is no unrighteousness in him. Não tem injustiça em Deus. That is an aspect of who he is. É um aspecto de quem Ele é. But righteousness also means something else. Mas ser a justiça também significa outras coisas. Righteousness also speaks of an ability to come into the presence of God. Também fala sobre a capacidade, a possibilidade de estarmos diante de Deus. Amen? Amém? So when I say you are righteous, Quando eu digo que você é justo, then this means you have now the ability to stand in the presence of God. isso quer dizer que agora você tem a possibilidade de estar diante de Deus. No one who is unrighteous can come into the presence of God. Ninguém que não é justo pode estar diante da face de Deus. That's why Adam was cast out of the garden. Por isso que Adão foi lançado fora do jardim do Éden. Amen. Amém? God said to Adam, Deus disse para Adão: on that day you eat from that tree, no dia que comer do fruto daquela árvore, you will surely die. você certamente morrerá. Now Adam did not die on that day when he ate from that tree. Adão não morreu naquele dia que ele comeu do fruto. He did not die physically Ele on não that day, morreu fisicamente, but he did die spiritually mas on ele that day. morreu espiritualmente. Amen. Amém? And he was cast out of the presence of God. E ele foi lançado para longe da presença de Deus. So when Adam committed high treason, Então, quando Adão cometeu a alta traição contra Deus, because that is really what he did. porque foi isso de verdade que ele Let me fez. tell you something about sin. Deixa eu dizer uma coisa sobre o pecado. What is sin? O que é pecado? 1 John says that sin is breaking God's law. 1 João diz que pecar é quebrar a lei de Deus. So that is true. Então isso é verdade.
But that is not the only truth about sin. Mas não é a totalidade da verdade sobre o pecado. When Adam sinned, Quando Adão pecou, what actually o happened que aconteceu was that Adam committed high treason against God. foi que Adão cometeu alta traição contra Deus. Why is this? Por que isso? Because God has given Adam authority Porque Deus deu a Adão a autoridade to subdue the earth, para subjugar a terra, to have dominion over all creation, para dominar sobre toda a criação. and Adam basically gave that right over to the adversary. E o que Adão fez? Ele entregou esta autoridade que lhe foi dada entregou para o adversário. And he committed high treason. Ele cometeu alta traição. Now mankind ever since E depois disso, todo homem pecou. was under spiritual death. Era uma morte espiritual ali. Mankind ever since O homem, o ser humano, pecado. was Em pecado. self-centered, Era centrado em si mesmo. was selfish, Era egoísta. was self-protective. O homem no pecado, ele é só olhando para si. Because that is the nature of Satan. Porque essa é a natureza do diabo. So when Adam sinned, he became partaker of Satan's nature. Quando Adão pecou, ele se tornou participante da natureza do diabo. Amen? Amém? So when Jesus paid the penalty for all sin, Então, quando Jesus pagou a penalidade pelos nossos pecados, he can bring back the ability to mankind. ele trouxe de volta a habilidade para a humanidade. He brings back the ability to mankind to come into the presence of God. E ele trouxe de volta a habilidade, a possibilidade do ser humano se conectar novamente com Deus. So if you have accepted Christ, Então, se você aceitou a Cristo, that means you are righteous. isso quer dizer que você foi We are justificado. going somewhere with all of this. Nós podemos olhar para um lado, So you are righteous. mas agora você é justo. You can stand in the presence of Você God pode estar diante de Deus without a sense of guilt, sem o sentimento de culpa, without a sense of condemnation, sem condenação, or without a sense of inferiority, sem sentir inferior, because you are reconciled back to God. porque você foi reconciliado com Deus. Amen. Amém? You need to know who you are in Christ Você precisa saber quem você é em Cristo in order to continue the ministry of Christ. para continuar o ministério de Cristo. Amen. Amém? No one who doesn't understand this inheritance can carry out the Father's mission. Alguém que não entende a herança dessa condição de ser justo pode continuar e carregar o ministério de Jesus. So God has given us righteousness, Deus, ele nos trouxe a justiça, the gift of righteousness. o dom da justiça. A few months ago, Alguns meses atrás, my grandpa in our family, my grandfather o avô dele, in our family was the first one to receive Christ. na nossa família, foi o primeiro a receber o Senhor. And my grandfather was a real man of faith. E o meu avô era um verdadeiro homem de fé. He even believed in the best of me when I was demonstrating the worst of me. Ele acreditava em mim quando eu demonstrava o pior de mim. So he believed things that he couldn't see yet. Ele cria em coisas que ele ainda não via. And a few months ago, he went on to be with the Lord. E alguns meses atrás ele partiu para estar com o Senhor. And I was visiting him in hospital with my father. E eu fui visitá-lo no hospital com o meu pai. And the Bible in the books of Isaiah speaks of robes of righteousness. E no livro de Isaías fala sobre os vestes de justiça. So when you have accepted Christ Quando você aceita Jesus and you are cleansed by the blood of e você é Jesus, lavado pelo sangue de Jesus then you wear those robes of righteousness. e você se é revestido de justiça. I was visiting my grandfather E eu in estava hospital. visitando o meu avô no hospital And as I was praying for him, e eu estava orando por ele. I could see in the spirit Eu podia ver no espírito those robes of righteousness on him. e aquelas vestiduras de justiça sobre ele. Because I knew that gift of righteousness is operating in his life. Porque eu sabia que o dom da justiça estava operando na vida dele. Amen? Amém? Because Christ was in his life. Porque Cristo estava na vida dele. Now,
I'm an ordained pastor. Eu sou um pastor ordenado. And in Austria, this is a very good thing. Na Áustria é uma coisa muito boa. Maybe in Brazil, nobody cares about it. Talvez no Brasil as pessoas não se importem tanto como ser um pastor ordenado. But in Austria, one of the reasons why it's good, Na Áustria, uma das razões pela qual isto é muito bom, because most of our nation is Catholic. porque a maioria da nossa nação é católica. So if you are a preacher of the gospel, Então, se você é um pregador do evangelho, and you want to do, for example, prison ministry. e se você quer fazer um ministério de pregação, de pregar na prisão, So they mostly only allow Catholic priests to do that. geralmente eles só permitem um pastor ordenado, um ministro ordenado fazer isso. Um pregador católico fazer isso. Except you are an ordained pastor. Exceto se for um pastor ordenado. And I was ordained by Rema Austria. Eu fui ordenado pelo Rema na Áustria. So I could, show the government, see I'm ordained, I can do this. Eu posso mostrar ao governo que eu sou ordenado, então eu posso ministrar na prisão. So in that sense, this is good and important. Então, num certo sentido, isso é bom e importante. So when my grandfather went on to be with the Lord, Então, quando o meu avô foi para estar com o Senhor, the question was asked, uma pergunta foi feita. who will do the funeral? Quem vai fazer o funeral, o culto fúnebre? And another pastor and myself, E um outro pastor e eu mesmo, we decided nós decidimos we will do the funeral. que nós iríamos juntos fazer. I could have not done it when I'm not ordained. Eu não poderia fazer isso quando eu não era ordenado ainda. And now listen to this. Mas agora escute. This is almost, well, it is impossible humanly speaking. Isso é como se fosse impossível para ser dito por um ser humano. But God granted favor. Mas Deus deu um favor. And we did the funeral actually in a Catholic church. Nós fizemos, isso era impossível aos olhos humanos, nós fizemos o culto fúnebre dentro da igreja católica. And I tell you, this was not a funeral of just crying. E isso não foi um funeral só de choro, choro. Sometimes you need to be careful with that. E algumas vezes nós temos que tomar cuidado com isso. When you have a loved one who went on to be with the Lord, Quando você tem alguém que você ama que foi para estar com o Senhor, don't cry too long. não chore muito. Because otherwise grief slips into your life. Não chore por muito tempo, senão tristeza chega para a sua vida. You have to be really careful with that. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Because my grandfather is in heaven not crying right now. Porque o meu avô está no céu e não está chorando. Amen. Amém. So I don't have to cry right now. Então eu não preciso ficar chorando, chorando, chorando. He is more happy than all of us together. Ele está mais feliz do que todos nós juntos. Amen. Amém. So this is a reality. Então essa é uma realidade. So you can cry for a short moment, Então podemos chorar por um pouco tempo. but then be careful that the enemy does not rob your joy. Mas cuidado para que o inimigo não roube a sua alegria. We should mourn with those who mourn, Nós devemos chorar com aqueles que choram. but don't allow a spirit of grief to come on you. Mas não deixe o espírito de tristeza chegar e permanecer em So me você. and my family, we were happy. Então eu e minha família estávamos felizes. My grandfather finished the race. Mas o que o nosso avô havia cumprido a sua carreira. Amen. Amém. And he has now full access to Jesus Christ. E agora ele tem acesso direto e pleno a Jesus. And that encourages E me isso me encorajou ainda mais to finish the race. para cumprir a minha carreira. And it was a very happy funeral. Eu fui um funeral muito alegre. I was preaching the gospel. E eu estava pregando o evangelho. Many people came who did not know Christ. Muitas pessoas estavam ali e não conheciam o Senhor Jesus. I did an altar call in the Catholic Church. E eu convidei as pessoas à salvação lá na igreja católica. And people gave their lives to Christ. E pessoas Hallelujah. entregaram suas vidas a Jesus ali. Amen. Amém. People got saved at my grandfather's funeral. Pessoas foram salvas no funeral do meu avô. And now they had those righteousness as well. E agora eles também têm a justiça de Deus. That my grandfather had already. Que aquilo que meu avô já tinha. So this is why Jesus came. Então por isso também Jesus veio. Jesus didn't come to make bad men better people. Jesus não veio para fazer homens maus se tornarem homens melhores um pouco. Jesus came to make dead men alive.
Jesus veio para trazer a vida, o homem morto, para ter vida eterna. Amen. Amém. Someone who was spiritually dead is spiritually alive. Alguém que estava morto espiritualmente a se tornar vivo espiritualmente. Spiritually born again. Espiritualmente nascido de novo. So this is why he came. Foi para isso que ele veio também. Eternal life is to know Jesus. Vida eterna é conhecer a Jesus. And let me tell you E something deixa eu about dizer uma eternal coisa life. sobre vida eterna. Eternal life is not only going to heaven. A vida eterna não é só ir para o céu. Amen. Amém. I'm looking forward to heaven. E claro que eu anseio por estar no céu. Amen. Amém. And I also look forward to the second coming of Eu Christ. também anseio pela segunda vinda de Cristo. But I also don't sit around here and don't do anything. Mas eu também não fico sentado aqui sem fazer nada. Because I know this. Porque eu sei, Eternal life, yes, it means also going to heaven. vida eterna também significa ir para o céu. But eternal life is the nature of God itself. Mas a vida eterna é a própria natureza de Deus em nós. Amen. Amém. So if you have eternal life, Então, se você tem a vida eterna, that means you are partaker of God's divine nature. se você tem a vida eterna, você é participante da natureza de Deus. Hallelujah. Aleluia. Not just a forgiven sinner, Não só por um perdão de pecados, but someone who is a new creation mas alguém que foi feito uma nova criatura and has eternal life e tem vida operating. eterna. So imagine, Imagine, we have access to all of God's creativity. nós temos acesso a toda a criatividade de Deus. We have access to all of God's blessings, Nós temos acesso a todas as bênçãos de to His Deus, healing power. para o seu poder de cura. And all of that E tudo isso, is important to understand if we want to continue the ministry of tudo Jesus. isso é importante conhecer para que possamos continuar o ministério de So that's Jesus. why He came, Foi para isso to que ele become veio, sin, para se tornar so o that we pecado, can have righteousness para que nós pudéssemos ser feitos And- a justiça de Deus and right standing with God. e poder estar diante do Senhor. So this is righteousness by faith. Isso é ser justificado pela fé. You accept that, and in that moment it operates in your life. Quando você aceita isso, ele começa a operar na sua vida. As many as received Him, He gave authority to become children of God. Para todos aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amen. Amém? It doesn't say as many as went to so many programs, when they are qualified, they will be children of God. Não é dito que aqueles que foram atrás de vários programas e eventos foram feitos filhos de Deus. As many as received Him. Mas para todos aqueles que o receberam. Because the blood of Jesus is what qualifies us. Porque o que nos qualifica a sermos filhos de Deus é o sangue de Jesus. In Jesus' name. No nome de Jesus. Jesus never sinned. Jesus nunca pecou. Not one time. Nunca, nenhuma vez. We did never do anything righteous. E We did never do anything righteous before we were Christian. antes de sermos cristãos, nós não fazíamos nada diante da justiça de Deus. Not one time. Nenhuma vez. Even our best deeds. Mesmo nas nossas melhores obras. It's like filthy rags. Era como qualquer coisa, não era ser justo diante de Deus. That's what people out there sometimes don't understand. É isso que pessoas lá fora não entendem. They are all about being good people. Eles pensam que é ser boas pessoas, fazendo boas obras. Now there's nothing wrong with being good people. Não tem nada errado em fazer boas obras ou ser uma boa pessoa. Amen. Amém? You should be a nice person. Nós devemos sim ser boas pessoas. Amen. Amém? But being a nice person doesn't make you righteous before God. Mas ser uma boa pessoa não nos torna justos e justificados diante de Deus. Nothing you ever did made you righteous before God. Nada que você fez na vida poderia te justificar diante de Deus. Only what He did makes us righteous before Só God. aquilo que Ele fez poderia e pôde nos justificar diante So de that's Deus. why He came. E foi para isso que Ele veio. The great substitutionary work of Jesus Christ. O grande trabalho de substituição que Jesus fez. Everything He had to endure. Tudo que Ele tinha que cumprir. The sufferings He had to go through.
os sofrimentos que tínhamos que passar. for you and I, Foi que ele passou, foi so para que eu that e we você. can have unlimited access into the presence of God. Foi para que nós tivéssemos acesso ilimitado a Deus. I was preaching in Germany, Eu estava pregando na Alemanha and I was teaching on redemption. e eu estava ensinando sobre redenção. And I actually did a study, E eu fiz um estudo, the Journal of American Medical Association, like a medicine science magazine in America. eu estava estudando e pesquisei numa revista da Sociedade Médica Americana. They did a study. Eles fizeram um estudo. Is it possible É possível that a person sweats drops of blood? que uma pessoa sue gotas de sangue? Because we know that Jesus was sweating drops of blood. Porque nós sabemos que Jesus suou gotas de sangue. So we know that because we read the Bible. Nós sabemos disso porque lemos a Bíblia. But sometimes you read something so often and all of a sudden like, wait a second, he was sweating drops of blood. A gente lê isso muitas vezes, mas de vez em quando a gente se pega e lê, diz, ele suou gota de sangue. And I wanted to find out, E eu queria saber se isso era possível. how is that even possible? Será que isso de verdade é possível? So this particular science magazine, Então essa revista científica americana, they did a study when someone is under such tremendous stress. e eles estudaram uma situação onde a pessoa estava passando por um estresse tremendo. When someone is in such agony of what is awaiting him. Quando a pessoa está com uma agonia tão grande e esperando que ainda fosse pior. And when someone is in such mental and emotional pain. Quando alguém está numa dor tão grande e uma emoção tão forte. It is possible that in their body a reaction takes place. É possível que o seu corpo reaja. That one layer of skin separates itself from another layer of skin. De forma que uma camada de pele se separe da outra camada de pele. So because of the stress that the person is in, Então, por causa daquele estresse que alguém pode estar passando, blood is pressed towards the skin from the inside. a sangue pode ser pressionado do lado de dentro da pele para o lado de fora da pele. And it mingles with the sweat. E muitas vezes pode haver suor, And it falls to the ground. That's how you have drops of blood. que pode até atravessar a pele e cair realmente gotas de Now, I sangue. have never heard of anybody sweating blood. Eu nunca ouvi falar pessoalmente de ninguém suando sangue. I know people who are in great pain, Eu sei de pessoas que passaram por muitas dores, but they did never tell me that they were sweating mas eles nunca me blood. contaram que haviam suado gotas de sangue. Jesus is the only person I know who did that. Jesus é a única pessoa que eu conheço Because que he was passou por isso. Under that highest possible of stress. Porque ele estava passando por aquele momento de extrema agonia. And it is possible that a human being experiences that. E a ciência estudou e viu que é possível isto acontecer a alguém passando por uma extrema agonia. I was sharing this in Germany, E eu estava falando isso na Alemanha, and I was coming to a conclusion in my message. e eu estava, para terminar minha mensagem, I said that Jesus went under so much stress, e eu disse que Jesus passou por tanto estresse, that he went through so much rejection, que ele passou por tanta resistência, so much torment and pain, por tanto tormento e dores, so that we can be fully healed. para que nós pudéssemos ser completamente curados. When I said that, Quando eu disse isso, the power of God came on a woman that was sitting somewhere in the o audience. poder de Deus veio sobre uma mulher que estava sentada no salão, And she reported this to me way later. e ela muito tempo depois veio falar comigo. And she was in an instant healed E ela foi curada instantaneamente. of years of emotional bondage De anos e anos de prisão emocional because of what she went through. por aquilo que ela havia passado. This is revelation. Essa revelação, You will know the truth and the truth will set you free. a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. So Jesus came so that you and I can be fully emotionally healed. Jesus veio para que nós pudéssemos ser completamente curados emocionalmente. And you don't have to go through 5 years of therapy to achieve E that. você não precisa passar por 5 anos de terapia para conseguir isso. You can dig into the Word of God, get a revelation and receive this by faith. Você pode
conhecer a vontade de Deus, receber essa revelação e ser curado pela fé, In Jesus' no name. nome de Jesus. So this is all part of the third reason. Essa é parte da terceira razão Jesus came so that we are born again. para que Jesus viesse. Ele veio para que nascêssemos de novo. That is our spiritual healing. Que Ele é aquele que nos curou espiritualmente. He came so that we may be emotionally healed. That is our healing in our soul. Ele também veio para que nossa alma fosse curada. You are a spirit. Você é um espírito. You have a soul Você tem uma alma and you are in a body. e você habita num corpo. Amen. Amém? You are one person, Você é uma pessoa, but you are a spirit. mas você é um espírito. Well, Brother Philip, why are we a spirit? Ah, por que eu sou um espírito? Because God is spirit. Porque Deus é And the espírito. Bible says you and I were created in His image. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem dele. Amen. Amém? That means we are in the same class with God. Isso quer dizer que nós estamos na mesma categoria, classificação como Deus. Now He is God and we are not. Ele é Deus, nós não somos. But through our spiritual rebirth, now we can have connection with God. Mas através do nosso renascimento espiritual, nós podemos nos conectar com Ele. Because how God primarily speaks to you and I is to our spirits. Porque a forma mais primordial que Deus fala conosco é através do nosso espírito. Amen. Amém? Those who worship must worship in spirit and truth. Aqueles que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Some people are always looking for an encounter. Muitas pessoas estão sempre procurando para um encontro. And they want to see something very spectacular. Eles querem ver algo espetacular. And if they see something with their eyes, then they think they're very happy. E quando eles veem algo com seus olhos, eles ficam muito felizes. But I tell you something what God delights in Mas deixa eu te dizer daquilo que Deus se agrada. is a people É a pessoa who simply walk by faith, que simplesmente anda em not fé. by what they can see. Não por aquilo que eles veem. Who understand that God speaks to their spirits, man. Que entende que Deus fala com um homem espiritual. Korabababashandarabase. And you walk by faith. E anda pela fé. So this is what God delights in. É nisso que Deus se agrada. It is impossible to please God apart from faith. Não é possível agradar a Deus sem fé. The good news is this. Mas deixa eu dizer isso. You have already faith. Você já tem fé. He has given every man the measure of faith, Ele the deu Bible a says. cada homem uma medida de fé. You know what I believe the problem sometimes is with Christians? Sabe que eu acho que é um problema com muitos cristãos? Is not that they don't have faith. E não é que eles não tenham fé. They don't exercise their faith. É que eles não exercitam a fé que Amen. têm. Amém? You have a measure of faith. Você tem uma medida de fé. When you are a believer, you are partaker of God's faith nature. Quando você é um novo nascido de novo, você é participante da natureza de fé de Deus. In the same way as you are partaker of His love nature. Da mesma forma que você é participante da natureza de amor dele. You and I have the same capacity to love like God. Você e eu temos a mesma capacidade de amar como Deus ama. Amen. Amém? We have the same capacity to believe like God. Nós temos a mesma capacidade de crer como Deus crê. We are partakers of His nature. Nós somos participantes da sua natureza. Amen. Amém? So we need to exercise what we have. Mas nós precisamos exercitar aquilo que temos. Well, how can we exercise? Como nós podemos The exercitar? Bible says, hold fast to your confession. A Bíblia diz, mantenha firme a vossa confissão. One way you can exercise your faith is by talking. Uma forma de exercitar a sua fé é falando. Amen. Amém. You speak to the Você circumstances. fala a circunstância. You speak to the sickness. Você fala a And enfermidade. you exercise faith. E é assim que você exercita a sua fé. You go to the promises of God. Você vai às promessas de And you Deus. declare it. E você declara a promessa. I tell you something. Deixa eu dizer uma coisa. I'm 28 years old. Tenho 28 anos. I've done projects in missions Eu já fiz projetos em missões worth tens of thousands of dollars. que custou dezenas de milhares de dólares. And I never once had even in the closest way the money for it. I never had even close the money for it. Not even a little bit of the amount. Eu nunca cheguei perto de um valor como esse. But I believe something. Mas deixa eu dizer uma coisa. Hudson Taylor says this.
He was a great missionary, Hudson Taylor. Hudson Taylor, um grande missionário, disse isso. If God's work is done in God's way, it will never lack God's supply. Se a obra de Deus é feita do jeito que Deus quer, nunca faltará dinheiro para se cumprir. Amen. Amém? So sometimes we are maybe challenged in our faith walk. E algumas vezes somos desafiados na nossa caminhada de fé. But in the end of the day, Mas no fim do dia, I have a promise. eu tenho uma promessa. I say, God, you told me to do this. Eu digo, Deus, o Senhor me disse para fazer isso. This was not my own idea. Essa não foi a minha ideia. God reaching the unreached. Não foi minha ideia de alcançar aquele que não foi alcançado. You told me to do that. It wasn't my idea. Você que disse para eu fazer, não foi a minha ideia. So based on the authority of your word, Heavenly Father, Então, baseado na autoridade da sua palavra, Pai, I thank you that you have all the riches in this world. eu te agradeço porque o Senhor tem toda a riqueza dessa terra. I ask you in the name of Jesus for this money to come forth. E eu oro para que esse dinheiro se materialize In Jesus' name. no nome de Jesus. And you know what happened one time? E sabe o que aconteceu? I was praying. Eu estava orando I was asking God for 10,000 euros. e eu estava pedindo, clamando a Deus por 10 mil euros. I was like maybe 24 years old. Eu tinha uns 24 anos na época. I feel that's what I need to do that. I ask you, God, for 10,000 E eu euros. estava pedindo a Deus por esses 10 mil euros. E eu tive uma inclinação de saber que era aquilo que eu devia fazer. Plus, God instructed me to sow into certain ministries as He was leading me. E através disso, Deus me instruiu a semear este valor em vários ministérios. After I was praying that prayer, Depois que eu orei essa oração, a woman that I did not know personally, uma mulher que eu não conhecia pessoalmente, in her prayer time, no seu tempo de oração daquela mulher, she had a vision in her prayer time. ela teve uma visão enquanto orava. And she saw my name. E ela viu o meu nome. She saw my name on a check. Ela viu o meu nome num cheque. Amen. Amém? And she saw also the amount 10,000 euros. E ela também viu o valor de 10 mil euros no cheque. Amen. Amém? And she was sowing this seed. E ela semeou a semente. So I was able to do what God has called me to Então do. eu pude fazer aquilo que Deus havia me instruído a fazer. But it started with me asking for it. Mas começou comigo pedindo por aquilo. Some people don't have because they don't ask. Muitas pessoas não têm porque não pedem. Amen. Amém? You can ask. Você pode pedir. You have a good heavenly Father. Você tem um Pai bom celestial. Amen. Amém. And so you don't have to count with what is in your pocket. Você sabe, não precisa viver com o que está no seu bolso. Because I don't have a lot in my pocket. Porque eu não tenho muito no meu bolso. My pocket is even so little. Mas o meu bolso ainda é pequeno. It cannot even fit anything. Não pode caber tudo. But my heavenly Father Mas o meu Pai celestial, has such big pockets. Ele tem tudo. His jeans are so wide. Ele é muito grande. Because He has all the money. Porque Ele tem todo o dinheiro. And God is not poor. Deus não é pobre. He's very rich. Ele é muito rico. But I say this. Mas eu digo uma coisa. It is also tied to His commission. Mas isso também é ligado à comissão, ao chamado que Ele tem. I didn't just go out and slept in a nice hotel for that money. Eu também não peguei o dinheiro e fui ficar uma noite num hotel chique. I'm not against that, but it was connected to the salvation of souls. Mas eu não sou contra isso, mas o que eu precisava, o que chegou para mim, estava conectado com a salvação de almas. But the reason I shared that is you have to exercise your faith. Mas eu compartilhei isso porque é assim que você tem que exercitar a sua fé. You can do that by talking. Você fala, You can do that by asking, você pede, by looking at those promises, olhando as promessas. exercising faith. É assim que exercitamos It's a like a nossa muscle. fé. É como músculo. All of a sudden things become easier Depois de um tempo, se torna mais fácil. because you exercised your faith Porque muscle. você exercitou a sua fé. So reasons why Jesus came. Então as razões pelas quais Jesus veio. Something powerful happens Alguma coisa poderosa aconteceu. when people have not been trained in religion. Quando pessoas foram treinadas pela religião. And I know this is Rhema Bible College. E eu sei que o Rema veio para ajudar. You are not nisso. trained by religion. Você não veio para ser treinado no Rema pela You are religião. trained by the unadulterated Word of God. Você não é treinado pela uma palavra de Deus alterada. So there is an expectation.
Então há uma expectativa. We were having meetings in my hometown a few weeks ago. Nós tivemos algumas reuniões na minha cidade natal alguns dias atrás. And my neighbor came, she never heard anything about Jesus. E o meu vizinho veio e não conhecia nada de Jesus. I really like that. Eu gostei disso. Because she's our neighbor, she knows our family since many years. Porque ela conhecia a minha família, me conhecia por muitos e muitos anos. So she could see if this Jesus thing is real or not. Ela pôde perceber se esse negócio de Jesus era real ou não. She could see in our lives whether we are really as transformed as we claim to Ela be. pôde observar na nossa vida se nós éramos transformados segundo a palavra ou não. And she decided there is something that she wants to have. E aí ela decidiu ao observar que nós tínhamos algo que ela precisava. She saw this family has something that she doesn't have. Ela viu na nossa família que tinha algo que a família dela não tinha. And she came, she was very sick. E ela, quando chegou, estava muito doente. That was actually a conference with a great minister. E isso aconteceu durante uma conferência de um grande ministro. And I was preaching on that night. E eu estava pregando naquele dia. This other minister the other nights. E o outro ministro ia pregar na outra This noite. lady came for prayer. E essa moça veio para a oração. Simple prayer. Uma oração simples. She got totally healed. Ela foi curada And instantaneamente. she said this, E ela disse isso. Philip prayed me healthy. E Felipe orou e eu me tornei curada. I was laughing when I heard that. E eu ri quando The ela falou isso. reason why I was laughing, E a razão por que eu ri because sometimes when people simply receive something by faith, é que simplesmente quando pessoas recebem pela fé, maybe they cannot explain everything in a theological way. às vezes ela não consegue explicar teologicamente o que aconteceu ali. So I know that Jesus healed her. Eu sei que foi Jesus que curou, não fui eu. I know that I don't have the power to heal Eu sei someone. que eu não tenho poder para curá-la. I know it wasn't me, Eu sei que não fui eu. but I thought it was funny what she said. Mas eu achei engraçado ela dizer que eu curei, a minha oração, eu que a havia curado. Because independent of what she said, it was behind what she said there was faith. É que independente do que ela disse, é o que estava por trás do que ela disse que estava mostrando a fé dela For her healing. para a cura. And that leads me to this third part here. E essa me leva para mais uma parte. Jesus came to restore us spiritually. He Je- came to restore us spiritually. Je- Jesus veio para nos restaurar espiritualmente. He came to restore our soul. Ele também veio para restaurar a nossa alma. And he came to heal our diseased bodies. Ele também veio para curar o nosso corpo enfermo. And sometimes you have to fight the good fight of faith. Às vezes nós temos que combater o bom combate da fé. That's why the Bible says to hold fast to our confession. É por isso que a Bíblia diz que mantenha firme a vossa confissão. That's Hebrews chapter 10 verse 23. Está em Hebreus capítulo 10, verso 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amen. Amém? He who has promised it is faithful. Aquele que fez a promessa é fiel. So what does it mean to hold fast to your confession? O que quer dizer guardar firme a confissão? It means that when you say you are healed by the stripes of Jesus, Isso quer dizer que quando você diz que é curado pelas pisaduras de Jesus, it means that on the next day you don't say something else. quer dizer que no dia seguinte nós não devemos dizer uma outra coisa. Amen. Amém? It means you hold fast to the one confession. Isso quer dizer que você deve permanecer firme naquela confissão que é curada. You don't make another one to nullify the first one. Você não pode fazer uma nova confissão que anula a confissão anterior. There are people who receive the healing touch from God Tem pessoas que recebem o toque de curar de Deus and they say, praise God, I'm healed. e dizem, graças a Deus eu fui curado. So their confession goes in one direction. Então a confessão deles vão numa direção. And on the next day, symptoms come back to their bodies. E no dia seguinte, algum sintoma tenta voltar. And then they say, oh, I'm not healed. Aí diz, ai Senhor, eu não fui Oh, curado. no, I don't think it Ah, worked. eu não sei se eu fui Oh, curado. it didn't work so well. Ah, não trabalhou, não Oh, I funcionou don't think direito. Jesus can heal me. Ah, eu não creio que Jesus So pode me their curar. confession goes in the wrong direction. Então a confissão vai para a direção errada. Holding fast to your confession, that means Mantenha firme a sua you confissão. stand on it. Isso quer dizer que você permanece firme You nela. fight the good fight of faith. Você combate Now, I'm a healing o bom preacher. combate da fé. I'm a healing preacher.
Eu sou um pregador de cura. Sometimes it's interesting, you see people healed, but what happens if you get sick? Algumas vezes é curioso ver alguém que é curado por alguma enfermidade que está acontecendo com a gente. I was teaching at a Bible school just recently. Eu estava pregando numa escola de bíblica recentemente. And on my way to that Bible school, I was in a car accident. E no caminho de dar aula, eu sofri um acidente de carro. A car was hitting me, Um carro bateu em mim and my back was in real pain because of that. e as minhas costas ficaram doendo muito por causa da batida. So I still wanted to teach. Então eu ainda assim queria ensinar. That was Rhema Bible School E actually. era uma escola, uma aula do Rema. I still wanted to teach Eu ainda queria ensinar. because I didn't want an attack from Satan to keep me from doing God's will. Porque eu não queria que um ataque do diabo me tirasse do caminho daquilo que era a vontade de Deus. So I actually went and decided to teach. Então eu fui decidir ainda dar aula. Even though my back was in so much pain. Mesmo que minhas costas estivessem doendo. And I tell you, it was a real battle. Mas eu dizer, estava doendo muito. So I saw on first-hand experience again. Então eu tive uma experiência novamente. Sometimes you have to fight the good fight of Às faith. vezes tem que combater o bom combate da fé. Amen. Amém? You have to keep going. Aí você tem que continuar indo, avançando. You cannot give up. Você não pode desistir. And I was standing, I was teaching for 6 hours. E eu estava ensinando por 6 horas. And all of a sudden again my back was hurting so much. E em algum momento as costas estavam doendo tanto. And while I was teaching, E enquanto eu ensinava, I just said, praise God, I'm healed. eu disse, graças a Deus eu sou curado. And then I kept teaching. E eu continuei ensinando. And 5 minutes later, E 5 minutos depois, my back was even in more pain. e as minhas costas doeram ainda mais. And I said, praise God, I'm healed. E eu disse, obrigado Senhor porque eu sou While I curado. was teaching, Enquanto eu estava dando aula. and I continued to E eu teach. continuei ensinando. And God's grace brought me through the session. E a graça de Deus me alcançou. But I had to fight the good fight of faith. Mas eu tive que combater o bom combate I da knew fé. God's promise for me is Eu that this thing has sabia to go. Da promessa de Deus que a dor tinha que ir embora. That this thing has to go. Que essa dor tem que ir embora. But now it was on my part to take a hold of that promise. Mas era a minha parte guardar aquela confissão e a promessa. There are different ways. Tem formas diferentes. I told my church family, Eu falei para a minha família da igreja. I said, keep praying for me. Eu falei, continuem orando por mim. They prayed for a handkerchief. Eles oraram sobre um lenço. So I put that on my back, to my back. Então eu peguei e coloquei o lenço nas minhas costas. And I was speaking in faith. E eu estava falando em fé. I was doing everything I could do. Eu fazia tudo o que eu tinha que fazer e I podia went to the fazer. hospital. E aí eu fui pro hospital. And they made like an MRI, which is, Eles fizeram uma ressonância so magnética. the doctor could see very clearly what the issue was. Então ele podia olhar claramente onde é que estava o problema. And forgive me, I don't know the English word for that right now. Me perdoe, eu não sei a palavra em inglês sobre aquilo que eu estava lá. But it was, I got a injury that is something very serious, especially for a young man. E aí eles perceberam que tinha uma enfermidade muito séria, especialmente para um jovem como eu. That I was diagnosed with. Que eles perceberam naquele exame que eu tinha. This could have meant Esse podia ter significado that I maybe cannot stand for 20 minutes without strong pain. que eu não pudesse ficar mais do que 20 minutos em pé sem uma dor terrível. So I got that report. Então eu peguei aquele relatório médico. And as a young preacher, if you get diagnosed with something like that, it does not feel funny. E para um jovem pregador ser diagnosticado com uma doença tão séria como essa, não é nada engraçado. I said, God, this needs to go because it would keep E me eu from doing disse, your will. Deus, essa enfermidade precisa ir embora, porque senão vai me impedir de fazer a tua I had vontade. to fight the good fight of Eu faith. tive que combater o bom combate da fé. I knew Jesus paid for it. Eu sabia que Jesus havia pago pela minha cura. That's why I knew it was my right to have my healing. Por isso que eu sabia que era meu direito receber a cura. But it was a real battle, it seemed. Mas era muito feio o que estava aparecendo. The next time I went to the doctor again, Mas na outra vez que eu voltei ao médico, I was sometimes in pain, sometimes not. algumas vezes eu estava com dor, outras vezes sem dor. But I knew by his stripes I'm healed. Mas eu sabia que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Next time I went to the doctor Na again. outra vez que eu fui ao médico. So this all just happened recently. Isso aconteceu recentemente. The doctor looked at my back and everything and he said,
this issue is not there. E aí o médico fez um novo exame e constatou que aquela doença não havia mais, não existia mais. Amen. Amém. It was not there. Não estava mais lá. Totally healed by Jesus Christ. Totalmente curado pelas pisaduras de Jesus. So this is something that God desires for us to walk in. É isso que Deus deseja que nós possamos andar. Amen. Amém. Maybe you get sick or something, Talvez você em algum momento fique doente, but you go to the Word of God mas você vai à palavra de Deus and you find your promise and you know how to apply that e promise. você busca a promessa e começa a aplicar essa promessa In Jesus' name. na sua vida. So let em us nome de summarize. Jesus. Let us summarize. Então vamos sumarizar. Jesus came to Finaliza. reveal the will of the Father. Ele veio para revelar a vontade do Pai. Jesus came to taste the human experience. Ele veio para experimentar o que é ser humano. Jesus came to finish the substitutionary work. Ele veio para completar a substituição, o trabalho de substituição pelo And pecado. to pay the full penalty for our sin. E pagar a totalidade do preço do nosso pecado. Now I would like to go to the fourth and last point E eu queria entrar então no último ponto. why Jesus came. Porque ele veio. He came as an example for us to follow. Ele veio para ser um exemplo para nós seguirmos. Amen. Amém. Amen. Amém. I have a hero in my life. Eu tenho um herói na minha vida. His name is Jesus O seu Christ. nome é Jesus Cristo. He loved me when I did not even love myself. Ele me amava quando nem eu mesmo me amava. Amen. Amém. He showed me purpose and hope when I was totally hopeless. Ele me mostrou propósito e esperança quando eu não tinha nenhuma esperança. He gave me gifts when I was full of hatred in my heart. Ele me deu presentes quando eu estava cheio de ódio na minha vida. Christ died for us while we were still sinners. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amen. Amém. And he came to restore us, Ele veio para nos restaurar, to empower us by the Holy Spirit, para nos dar poder pelo Espírito Santo, so that we can follow his example. para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele. Amen. Amém. I have a word for you tonight. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. You are called Você é chamado to step into the footsteps of Jesus a Christ. andar nos passos, nos pés de Jesus. Amen. Nos passos de Jesus. You are called to preach. Você é chamado para You are called to pregar. teach. Você é chamado para ensinar. Maybe not as a teacher, but passing on the word of God. Mas talvez nem como professor, mas passando a palavra de Deus You para are outro. called to lay hands on the sick and see them recover. Você é chamado para impor as mãos sobre enfermos e vê-los sendo curados. You are called to speak life into hopeless situations. Você é chamado para falar vida em situações sem nenhuma esperança. Let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa. We are saved Nós somos salvos to save others. para salvar outros. We are healed Nós somos curados to heal others. para curar outros. We are blessed Nós somos to abençoados bless others. para abençoar outros. Jesus is the source of all of that. Jesus é a fonte de tudo isso. In Jesus' name. No nome de Jesus. And we are called to follow his example. Nós somos chamados para seguir o seu The exemplo. Bible says this. A Bíblia diz isso. This is 1 John chapter 2 verse 6. 1 John 2:6. He who says he abides in him ought himself to walk just as he walked. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amen. Amém. When I read that scripture, Quando eu leio essa escritura, I see responsibility. eu vejo responsabilidade. There is responsibility. É uma responsabilidade. There is a dying world. É um mundo que está morrendo. And many of us, we have given gifts and talents. Muitos de nós foram dados dons e talentos. God is asking us what we are doing with it. Deus está perguntando o que você está fazendo com dons e talentos que eu te dei. I tell you, I did not start off with this microphone. Eu digo a vocês, eu não comecei a falar no microfone. I did not wait until I can reach people with the gospel until I have a microphone. Eu não esperei alcançar alguém
só quando eu tinha tivesse com um microfone na mão. I saw God opening doors of opportunity. Eu via Deus abrindo portas de oportunidade. And I went through them by faith. E eu entrei nestas portas por fé. And God is confirming that. E Deus confirmou o caminho. Amen. Amém. So we are called to walk in His footsteps. Então nós fomos chamados para andar segundo os seus passos. The enemy fights in those last days. O inimigo, a luta contra o inimigo nesses últimos dias. And I'm about to close in a few minutes. E eu vou encerrar daqui a pouco. But the enemy is fighting in those last days. Mas o inimigo está lutando nesses He últimos dias. tries to fight very hard. Ele está tentando lutar muito forte. But he has been already defeated. Mas ele já foi derrotado. He is already disarmed. Ele já foi desarmado. We need to take a hold of the victory of Nós Christ precisamos tomar posse das vitórias em Cristo. and continue the ministry of E Jesus. continuar o ministério de Jesus. I believe the spirit-filled aspect of the Church of Jesus Eu Christ creio no aspecto de ser cheio no Espírito da igreja de Deus. is spearheading where the church is going. É o Espírito que vai guiando, direcionando para onde a igreja deve ir. Did you know there's only one church? Você sabe que só tem uma igreja? There's only one church. Só tem uma igreja. There are not a million different churches. Não tem 1 milhão de There's igrejas only one diferentes. church. Só tem uma igreja. And unfortunately, the church is full of division. Infelizmente, a igreja está cheia de divisões. And I tell you why the church is full of E division. eu vou dizer por que as igrejas estão cheias de divisões. A igreja está dividida. It is because we lose focus quickly of the man and the message. É porque rapidamente perdemos o foco no principal da We mensagem. need to focus on Jesus and on His message. Nós temos que nos focarmos em Jesus e não na pregação. This is what unifies us É o que nos unifica, in a very natural way. numa forma muito natural. I was preaching together with Dr. LaDonna Osborne, who is the daughter of T.L. Osborne. Eu estava pregando do lado de Donna Osborne, que é a filha de T.L. Osborne, In Austria a few weeks ago. na Áustria, alguns meses atrás, semanas atrás. So everything I told you was from a few weeks ago. Então tudo que eu te disse foi de algumas semanas atrás. This is exciting Isso é muito animador, because I don't tell you something that happened 10 years porque eu não ago. estou te falando de coisa que aconteceu há dezenas de anos God is a atrás. God of miracles. Deus é um Deus de And He milagres. wants us to experience them. Ele quer que a gente experimente o milagre. This woman, she oversees more than 8,000 churches. Esta mulher, ela supervisiona mais de 8.000 igrejas. I tell you something. E eu te digo uma coisa. God uses women in powerful ways. Deus usa as mulheres de uma forma poderosa. Amen. Amém. Amen. Amém. So she said to me, Então ela me disse, they pioneered in many nations with massive evangelism crusades for the first time in non-Christian nations. eles foram pioneiros em evangelismo em muitas nações. And she said the first thing she does when she goes to a place, E uma coisa que ela disse, que a primeira coisa que ela faz quando chega numa nação, that she reminds people ela lembra as pessoas of who Jesus is, de quem é Jesus, of what Jesus preached, aquilo que Jesus pregava of what Jesus did, e aquilo que Jesus fazia, of what Jesus, who He is, e aquilo quem ele é, of what He preached, aquilo que ele pregava and who He is. e a quem ele é. That is the gospel. Esse é o evangelho. The entire story in the Bible, you can put it in 4 categories. A história total, inteira da Bíblia, nós podemos colocar em 4 categorias. God's creation. A criação de Deus, That is Genesis chapter 1 and 2. em Gênesis capítulo 1 e Then there is 2. Satan's deception. O engano de Satanás. This is Genesis chapter 3. Esse é Gênesis capítulo 3. Then there is redemption. É a redenção. This is all the Gospels. É o evangelho. Then there is God's restoration. E a restauração de This Deus. is the book of Acts to the book of Revelation. Do livro de Atos até o livro de Apocalipse. Just remember that, Então lembre isso. because you can share that quickly with someone, Você pode compartilhar com alguém. and you can share it long with someone. Você sempre pode compartilhar isso God com alguém. uses both. Deus usa quem? Pessoas. Amen. Amém. So, focusing on Jesus and this message, Fala para aumentar o retorno aqui dele, por favor, Gui. focusing on Jesus and this message Focando em Jesus na sua mensagem, helps us to continue to do the works of nos Jesus. ajuda a continuar no caminho que Jesus He tem. is an example for us to follow. Ele é um exemplo para seguirmos. He is the one we
look after. Ele é aquele que nós devemos, para quem nós devemos olhar. And He is the one who trains us. É aquele que nos treina. The Holy Spirit mentors us. O Espírito Santo nos mentoreia. You know, I have mentors in my life. Sabe, eu tenho mentores na minha vida. And I have an amazing senior pastor in my Eu life. tenho um pastor sênior maravilhoso. But I also have the Holy Spirit in my life. Mas eu também tenho o Espírito Santo Who na minha vida. mentors me Que me instrui, towards the me life of mentura, Jesus. me mentoreia na direção da vida de A good Jesus. friend of mine, Um bom amigo meu, he wanted to see miracles. ele queria ver He milagres. saw the promise Ele viu a promessa that as a believer, que como um fiel crente, he will lay hands on the sick and they will recover. ele iria impor as mãos sobre enfermos e seriam curados. He hasn't seen that Ele yet, ainda não tinha visto isso, but he saw the mas promise ele viu a promessa and he believed it. e ele creu. You know what he did? Sabe o que ele fez? In his prayer time, Na sua tempo de oração, he went on his knees before God ele se ajoelhou diante de Deus and he was beginning to pray. e ele começava a orar He was envisioning e ele começou a ver that he would pray for someone que ele iria orar por alguém who has an injury in his knee, que tinha uma enfermidade no joelho that he would lay hands on that person e que ele iria impor as mãos sobre aquela pessoa and command healing in Jesus' e name. comandar cura em nome de So Jesus. when you believe something, that means you can see it. E quando você crê em algo, quer dizer que você pode ver aquilo. It became real to him. E se tornou real para ela. Let me tell you something. Deixa eu dizer isso. What you see in your time with God is what God will do through you in the public place. Aquilo que você vê no seu tempo particular com Deus é aquilo que Ele vai te levar a executar. What E vai you can acontecer. see with God in your secret place, He can do through you in the public place. Aquilo que você vê no seu tempo em secreto com Deus é aquilo que Ele vai mostrar e fazer acontecer no momento público que você tiver. Amen. Amém. So he was praying for that person. Então There ele was tava- no person. Então ele estava orando por aquela pessoa, mas ali não tinha uma pessoa. There was nobody there. Não tinha ninguém ali quando ele But he estava had a orando. promise. Mas ele tinha a He promessa. wanted to see it. Ele queria ver. And that's where it all starts. E é aí que tudo começa. You have to want it. Você tem que desejar. How badly do you want to be someone who Quant- lays hands on the sick and see them recover? Quanto mesmo você deseja impor as mãos sobre alguém para que sejam curados? Some people say, yeah, if God does it, He will do it. Sempre pessoas pensam assim, Deus quer, Ele vai fazer. No, you have to want it and be the one who Não. stretches out His hand. Você tem que desejar ser aquele que estende a mão Amen. para a cura acontecer. So he was coming out of his secret place, Então ele estava saindo daquele tempo em and faith oração. was rising in his heart. A fé estava crescendo em seu He has coração. not seen a miracle yet, Ele não tinha visto o milagre but ainda, he knew mas ele sabia why Jesus came. para aquilo que, por que Jesus He veio. knew that the ministry of Jesus must be continued. Ele sabia que o ministério de Jesus tinha que continuar. He knew that Jesus is for him an example to follow. Ele sabia que Jesus era um exemplo que ele tinha que seguir. He knew that Jesus healed the sick, Ele sabia que Jesus curava o and he enfermo. knew he is called to heal the sick E ele sabia que ele era chamado para curar o enfermo through the power of God. através do poder de Deus. And soon enough he began to pray. E quando ele começou a orar, He started to pray for people and lay hands on ele people. começou a orar por pessoas e impor as And mãos. one after another, people started to get healed. E a uma atrás da outra, pessoas começaram People a ser started to get curadas. healed. Começaram a ser curados. Começaram a ser curados. Começaram a ser curados. He wanted it. Ele desejou. Do you want to follow Jesus as your example? Você deseja seguir Jesus como seu exemplo? That is my question. Essa é a minha pergunta. pra Because você. God has a ministry for you. Porque Deus tem um ministério para você. And it is part of continuing the ministry of Jesus. E é parte de continuar o ministério de Jesus. God doesn't want you to stand on the sideline Deus não quer que você fique na linha de lado while someone is in the center playing. e que alguém esteja, você não quer ficar fora do campo enquanto alguém está no campo jogando. Do you know why many Christians are very critical? Sabe por que muitos cristãos são tão críticos? Do you want to hear it? Você quer saber? Who wants to hear it? Porque muitos cristãos são Do you know críticos. why many Christians are very critical? Sabe por que muitos cristãos são muito críticos? It's because they're not doing anything. Porque eles não estão fazendo nada. Amen. Amém? It's true. É verdade. I saw something
Eu vi uma coisa. Someone posted something on Facebook. Alguém postou uma coisa no Facebook. It said false teacher. Like a banner, he posted a picture, it said false teacher. Alguém escreveu e postou no Facebook lá, falso mestre. And many wonderful men of God, this person dared to accuse them and call them false teacher. E muitos acusaram esse homem de ser um falso mestre. Ele acusou vários homens maravilhosos de Deus de serem falsos mestres. And I got a righteous anger when I saw that. E eu fiquei com uma raiva santa. Because you see, I don't even have time for that. Eu não tenho tempo para ficar publicando que outros são falsos. Only someone who has never led a soul to Christ has time for that. Só alguém que nunca conduziu nenhuma vida a Cristo tem tempo para criticar o outro. Amen. Amém. I'm busy continuing the ministry of Jesus. Nós somos chamados para continuar o ministério de Jesus. And this ministry is not accusing other people in the body of Christ. E esse ministério de Cristo não é acusar nenhum outro ministro. It is preaching the gospel. É pregar o evangelho. It is teaching the word of É God. ensinar a palavra It de is Deus. healing the sick. É curar o enfermo. Let us stand tonight. Vamos ficar em pé. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Let us begin to pray. Vamos orar. I want to ask you Eu tonight. quero te perguntar nessa noite. I was laying something before you. Eu coloquei algumas coisas diante Why de você. Jesus came. Por que Jesus veio? And you know, we knew many of those things already. A gente já sabia muito dessas coisas. But it's always good to reinforce things in a fresh way. Mas é sempre bom rever as coisas e tornar frescos. Now I want to challenge you. Mas agora eu quero te desafiar. How badly do you want it? Quanto de verdade você quer? How badly do you want to follow in the footsteps Quanto of de verdade Jesus? você quer seguir os passos de Jesus? If you really want it, Se você de verdade quer, you will override discouragement. você sempre vai passar por cima do desânimo. You will not dwell on rejection. Você não vai ficar parado na You rejeição. see it as something irrelevant Você vai ver uma coisa irrelevante. because you're part of a bigger purpose. Porque você é parte de um propósito Your maior. purpose is expanding God's kingdom in those last E days isso é expandir o reino de Deus nesses últimos dias. and continuing the ministry of E Jesus. continuar o ministério de Jesus. In Jesus' No name. nome de Jesus. So let us take half a minute to pray together. Vamos gastar um tempo, Father, alguns I minutos, thank you right now orando junto. for every person that is in this room. Pai, eu te agradeço por cada pessoa nesse salão. I thank you, Jesus, for truth gone forth. Pai, eu te agradeço por força para avançar. Holy Spirit, I ask you that you seal everything that was spoken. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor mostre cada coisa que foi dita. I thank you, Jesus, that every person here in this place is blessed. Pai, eu te agradeço porque cada pessoa neste lugar é abençoada. And I thank you, Father, for gifts that you have deposited. Pai, eu te agradeço por dons sendo depositados In the name of Jesus. em nome de Jesus. I just sense in my spirit, Eu percebo no meu espírito there are people here in this meeting, que pessoas aqui, you have received gifts from God. você recebeu dons de Deus. And God says to you today, stir up the gift that is inside of you. E Deus te diz hoje, se levante neste dom que Deus lhe deu. I just saw something like a vision in my inner eye. Eu vi como uma visão dentro do meu olho. You have gifts, but they are like under dust. Você recebeu dons, mas como se tivesse cheio de pó. You haven't used them. Você não tem usado os dons. You haven't exercised Você them. não tem exercitado o dom. You need to put the dust away Você precisa tirar esse pó and stir it up again. e se levantar e animar There is novamente. specifically someone here, Especificamente tem alguém aqui when you got saved, que quando você foi salvo, you had a very strong passion você tem uma paixão muito for forte evangelism. por evangelismo. And it's like it's like buried somewhere underneath. E é como se tivesse sido colocado isso de lado. God says to you, stir up that gift again. Deus te diz, se levante neste dom
novamente. And He loves you so much, He's going to use you. E Ele te ama tanto que vai te But usar. if that applies to you, what I just said now, Mas existe um preço I want you to come to the front. para que você confirme Specifically this isso. word, you had E eu this quero te pedir, strong passion for evangelism, você que tem essa paixão, teve essa paixão forte por but evangelismo, it's like it was buried under dust. mas é que como foi enterrado na poeira, God says to you, stir up that gift again. Deus te disse, levante nesse dom It's de novo. still there. Ele ainda está lá. You have not lost the gift. Você não perdeu o dom. The gift is irrevocable, E o dom é irrevogável, but you need to stir it up. mas você precisa You need to reanimá-lo. exercise Você it. precisa exercitá-lo. If this applies to you, come to the E se front isso, quickly. se esse é você, eu quero te chamar aqui na frente agora, I want to rápido. pray for you. Eu quero orar por você, In Jesus' no name. nome de Jesus. Thank you, Father. God Obrigado, bless Pai. you. Deus te God bless abençoe. you. Deus te abençoe. Just stand on this side here, please. Fica aqui desse lado, por Thank you, favor. Father. Obrigado, Thank you, Pai. Jesus. Obrigado, Pai. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. 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 I'm going to pray for those people. Eu vou orar por essas pessoas. If you are here tonight E se você está aqui nessa noite and you need healing in your body, e você precisa de cura no I seu want you corpo, to place your hand on that body part where you have eu te sickness. peço que coloque a mão nesse lugar que está enfermo. And you can do that right now as you are standing Você there. pode fazer isso agora mesmo, aí em pé onde você está. Just put your hand on that body part. Põe a mão nessa área que está enferma. If it has to do something with your heart, just put it on your heart. E se é algo no seu coração, põe a mão no seu On your coração. knees, just put it on your Se é knees. no seu joelho, põe a mão no seu joelho. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. I actually received that word yesterday also, Eu também recebi essa palavra ontem. but I feel it today again. There is someone God wants Mas- to heal from stomach issues. Eu recebi essa palavra ontem e recebo agora de novo. Deus quer curar algumas pessoas que têm algum problema no estômago. Put your hand on your stomach. Ponha, você que tem enfermidade no estômago, Father, in põe the a name mão of no Jesus, seu estômago. Pai, I- em nome de Jesus. I command healing into this body. Eu chamo cura nesse corpo. Full restoration, Plena restauração. 100%. 100%. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de In Jesus. Jesus' mighty Amém. name. Thank you, Father. Amém. Obrigado, Father, I ask you to touch this person. Pai, eu oro, peço para você tocar essa pessoa. There's someone here you have ringing in your ears. Ringing in your ears. Alguém que tem zunido no ouvido. And I don't know if that is something that is right now happening Eu não sei se está acontecendo agora or just sometimes. ou algumas vezes acontece. If you have ringing in your E se ears, você tem zunido let me see your hand. no ouvido, levanta a sua mão. If that is something that you start with, just put your hand on that ear. E se você coloca a sua There's mão no seu several ouvido, people- nesse ouvido. In the name of Jesus, Eu comando agora em nome de Jesus. tinnitus, I rebuke you. Eu te repreendo, zunido. I command you to go. Eu te ordeno que saia. And I declare healing in Eu Jesus' declaro name. cura em nome de Jesus. 100% healing in Jesus' name. 100% cura em nome de I Jesus. thank you, Father. Pai, eu Let te us lift our agradeço. hand together. Vamos levantar todas as mãos. I pray a corporate blessing of everybody. Eu chamo por bênção sobre Father, we todos. thank you that people here in this room Pai, eu te continue the agradeço ministry pessoas of Jesus. Nessa sala, nessa reunião, continuando o ministério de Jesus. We get to be part of end time harvest. Para que participem na colheita do fim dos tempos. What a privilege. Que privilégio, What a que privilege. privilégio. And I thank you, Father, for Rema Brazil. Pai, eu te agradeço pelo Rema Brasil. I thank you, Father, that this wonderful man and woman of God carry something out. Pai, eu te agradeço porque esse homem e mulher de Deus trouxeram essa maravilhosa palavra. An initial vision that was given to a great prophet in America. Para que ele fosse um grande profeta na América. We thank you, Jesus, Nós te agradecemos, Jesus. that this lives on and that we follow in your footsteps. Nós te agradecemos por seguir. Thank you, Jesus, that people continue the ministry of Jesus. Pai, nós te agradecemos no nome de Just Jesus. begin to say it to God. You want to be part of the ministry of Comece Jesus. a falar a Deus que você quer The seguir os ministry of passos de Jesus. Jesus. It Obrigado, hasn't Jesus. stopped. It Ele não hasn't parou, stopped. ele não parou. In Jesus' No name. nome de Jesus.
Deus está liberando uma paixão e uma compaixão. God is releasing a compassion. Deus está liberando uma compaixão. It says Jesus was moved with compassion and he healed their sick. A Bíblia diz que Jesus foi movido por compaixão e curou os enfermos. Just receive that compassion. Receba agora essa compaixão, Driven by love. movida pelo amor. You will be driven by the love of God. Você será movido pelo amor de In Deus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Let us just spend a few more moments in the presence of God. Vamos passar alguns poucos mais momentos na presença de Deus. Receive everything that He has for you. Receba tudo que Ele tem para você. In Jesus' Em name. nome de Jesus. It was a great honor for me to be here. Foi uma grande honra para mim estar aqui. I really appreciate you so much. Eu realmente gostei muito de vocês. And I'm going to pray for you when I leave. E eu vou orar por vocês para ir. And Pastor, I hope we stay in contact. E pastor, eu quero que mantenhamos contato. Amém? God bless you so much. Deus te abençoe muito. Hallelujah. Aleluia. Father, we thank you. Pai, te agradecemos. We thank you for your goodness. Te agradecemos pela sua bondade. We thank you for your presence. Te agradecemos pela sua presença. And we want to worship you. E queremos te adorar. We thank you that your ministry lives on. Te agradecemos porque o teu ministério ainda The vive. ministry of Jesus. O ministério de Jesus. It's all about you and your kingdom. Trata-se apenas de você e do seu reino. And affecting this word. Em tornar essa palavra eficiente. So we ask you, Lord, for great grace. Então te pedimos, Senhor, por We grande thank graça. you that we get to be part of this. E te agradecemos por sermos parte And that disso. we follow in your E footsteps. então seguimos os teus passos. In Jesus' mighty No name. nome poderoso In de Jesus' Jesus. mighty No name. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Suas mãos na direção do Felipe. Raise your Nós vamos orar. hands here. Let's pray for Philip. Ele ainda tem algumas viagens a fazer no Brasil. E He eu still- creio que Deus vai usá-lo poderosamente. He still E have nós, some como trips in Brazil, igreja, and I believe that God podemos confirmar aquilo que ele vai fazer ainda naquilo que Deus o chamou para fazer no Brasil. Amém. Vou falar em inglês, você fala em português. Father, in Jesus' name, Pai, em nome de Jesus, we confirm the blessing over Philip. nós confirmamos a He bênção left his sobre country Filipe. Que ele, to neste país, feel your call. que ele possa cumprir o seu chamado. We ask you, God, Nós te pedimos, Deus, bless him even more, para abençoá-lo ainda mais, strengthen him, para fortalecê-lo, guide him. guiá-lo. I know that he's going to travel Eu sei que ele vai this week, viajar essa and there are semana. things E that as suas- him and himself will do it with his power, your power. E ele vai fazer as suas coisas com o seu poder. Thank you, God, Obrigado, Senhor, because he was chosen porque ele foi and he said escolhido. yes. E ele disse sim. We command and ask you for your angels Nós ordenamos e protect him, mandamos guide que os him. seus anjos o protejam, o guiem and take him to e o wherever levem aonde you quer call him to do, que você o chamou para to ir, accomplish para cumprir what you called him. o que você He's o not chamou. going to return Ele não vai voltar to Austria para a without Áustria sem minister everything you put ministrar in his heart. tudo o que você colocou em seu coração. Thank you for salvation. Obrigado por salvação. Thank you for healing. Obrigado por cura. Thank you for restoration. Obrigado por restauração. Lives being restored. Vidas sendo restauradas. Ministries being restored. Ministérios sendo restaurados. Because of the anoint Por you causa da gave unção him, que você deu a and ele. he is sharing with your E que people. ele está compartilhando com o seu povo. We declare he is a blessing Declaramos que ele é uma bênção in whole world, no mundo inteiro. and as he
was a blessing to us tonight. A como ele foi uma bênção para nós hoje à noite. We thank you in Jesus' name. Te agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia.